Com a campanha Vem para Minas no Carnaval, o governo de Minas está lançando para 2024 um novo objetivo de tentar atrair mais investidores, gerar mais empregos, tentar reforçar a renda e a tradição da folia aqui nas vertentes. E para isso várias ações já estão sendo feitas, várias foram anunciadas já para 2024, algumas que aparentemente vão permanecer aí por algum tempo. E para falar mais agora sobre essa folia, sobre esses novos objetivos, converso com Bárbara Botega. Seja muito bem-vinda, secretária adjunta da Secretaria de Comunicação de Minas Gerais. Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui na Alvorada, conversando com vocês, ainda mais sobre um assunto tão importante e animado que é o Carnaval. É importante por várias vertentes e é sempre bom falar sobre isso, e é sempre bom estar aqui na Alvorada conversando com esse público tão especial. Perfeito. E, primeiramente, neste ano, é a primeira vez que o governo de Minas está injetando diretamente verba no Carnaval de BH, no Carnaval da capital, que tem crescido bastante aí nos últimos anos. Mesmo com a pandemia, a gente vê que a retomada já foi boa. E por que isso aconteceu? Como surgiu essa definição do governo por colocar aí um investimento no Carnaval de BH? Bem, na verdade, as ações do governo, elas vêm para somar as ações da própria prefeitura, né? E sempre entendemos a força do Carnaval como fonte, como você mesmo disse no começo, de atrair investimento, de gerar emprego, gerar renda. A gente está falando de um valor muito significativo que é gerado em 4 dias apenas de folia. E por algumas questões, talvez antes não fosse possível ser executado, mas esse ano, com um chamado do próprio prefeito Fuad, isso se tornou possível, se tornou viável, de maneira que a gente fica muito feliz em entender que com diálogo é possível que as coisas se realizem, a gente execute e todo mundo sai ganhando no final. Então, esse ano, através do chamado do prefeito, foi possível fazer essa aproximação, mas obviamente o governo do estado queria que o Carnaval de Belo Horizonte desse um salto, né, de qualidade, de imagem, de visibilidade, mesmo porque a gente está falando de Belo Horizonte, que é a capital do estado de Minas Gerais, é a porta de entrada para os turistas chegarem aqui e quererem explorar um pouco mais e conhecer um pouco mais do estado de Minas. Então, a gente sabe da força do Carnaval, a gente entende que Belo Horizonte ela tem uma vocação natural para ser uma cidade de eventos. O Carnaval é o evento, é o maior evento, é o evento mais importante que Belo Horizonte tem hoje. Cresceu de uma maneira, assim, bonita de ver, porque foi natural o crescimento, mas a gente sabe que com a ajuda do poder público, a tendência é que isso se expanda mais ainda e é o nosso grande objetivo. A tendência é uma manutenção boa disso, né? Bacana. Na verdade, a gente espera que muita coisa aconteça por parte desse trabalho que está sendo feito agora. Seja para um próximo carnaval, o setor privado ter ainda mais interesse, talvez, de participar. Então, com maiores patrocinadores, vendo a visibilidade, vendo o cuidado que a cidade e o próprio governo têm em relação ao evento, né? Então, a ideia é que isso, de fato, prospere e que seja o primeiro de muitos carnavais com novas tecnologias, com mais qualidade para os foliões e para os músicos que estão envolvidos. Perfeito. Mas, para Minas, você já comentou alguns, mas quais são os principais interesses do governo em ter um carnaval grande em BH, um carnaval que chame gente de outros estados? Porque, novamente, vem para Minas no carnaval para chamar gente de fora, não só de outros estados, mas de outros países também. Exatamente. Como que funciona isso? O Carnaval de Belo Horizonte ele já ganhou uma expressividade muito grande, mas a gente entende que os números ainda são tímidos quando a gente pensa no número de turistas que estão aqui. Acabou sendo uma festa muito bonita para os próprios belo-horizontinos, o que é maravilhoso, obviamente, mas a gente sabe que quando vem gente de fora, a economia ela se movimenta de uma maneira ainda mais intensa e reflete no final das contas em qualidade de vida para os mineiros e, nesse caso, especificamente falando de Belo Horizonte, para os belo-horizontinos. A cadeia produtiva que envolve o carnaval, ela é extensa e democrática como a própria festa de carnaval é. Então, a gente está falando desde os
catadores de lixo, de papel, latinha, que tem no evento do carnaval uma fonte de renda que talvez eles não façam durante o ano inteiro, como os ambulantes, são mais de 20 mil pessoas que trabalham nesse setor, até chegar em rede hoteleira, em bares e restaurantes, que tem a sua movimentação muito aumentada durante o período do carnaval. Então a gente está falando realmente de uma cadeia produtiva muito extensa, que gera um valor econômico-financeiro muito expressivo. A gente tem aí uma expectativa que nesse ano de 2024 a gente se aproxime de R$1 bilhão em movimentação financeira dentro do setor. Isso porque a gente não está falando ainda daquelas que a gente não consegue computar, que são as costureiras que fazem as alegorias das escolas de samba de Belo Horizonte, os próprios ambulantes e catadores. É uma economia muito informal, talvez a gente não consiga ter esse acesso tão próprio. As taxas de ocupação de hoteleira a gente consegue sentir, obviamente, mas o Airbnb, que hoje em dia todo mundo tem usado, nem tanto. Então a gente sabe do poder dessa movimentação, que essa movimentação financeira tem. E como eu disse antes, Belo Horizonte é a porta de entrada para Minas. A gente vai fazer uma ação muito legal aqui, já vou dar um spoilerzinho, mas num receptivo para aqueles que chegarem tanto na rodoviária como no aeroporto. A gente quer receber esses turistas com, além de muita alegria e muito samba, com um material divulgando destinos próximos de bate e volta de Belo Horizonte, para um dia de sossego, talvez, que queiram dar na folia. Então, assim, por que não conhecer um pouquinho de Brumadinho, Moeda, região, é tão perto. Então, talvez pulou o carnaval no sábado, no domingo possa dar esse refresco e a gente propiciar os entornos. A gente tem um circuito de grutas muito interessante aqui próximo também. Então, a gente quer já apresentar um pouquinho para esse perfil de turista que chega aqui, e é uma amostrinha para ele querer voltar mais para Minas e aí em outros momentos aproveitarem outras belezas e outros atrativos que a gente tem aqui em Minas Gerais também. Muito interessante. E BH já é então um dos grandes carnavais do Brasil, mas talvez não seja considerado por muitos um dos principais. Assim, a gente acho que já pode considerar isso, mas pode não ser considerado. O que faltaria para BH ter um dos principais carnavais do país, e no que o governo de Minas está ajudando isso? Quais são as grandes novidades aí, principalmente para 2024 já? Bem, aí os assuntos acabam se misturando de uma maneira até muito interessante e bonita, porque o governo de Minas tem feito, acho que deu até uma viralizada na internet, todo mundo viu assim um pouquinho da campanha que a gente está fazendo para virem para o estado, para conhecerem o Carnaval de Minas Gerais. Então é a primeira vez que isso é feito. Então, o nosso foco são em algumas capitais que a gente já tem um histórico de potencial dos turistas virem para Belo Horizonte. Então, pela primeira vez, estão sendo incentivados a virem para cá, porque antes isso tudo foi muito orgânico, foi muito natural, o que é muito legal, mas com incentivar mais, por que não? A gente tem uma grande característica que foi um sucesso do Carnaval do ano passado, que é a questão da segurança. Então, Belo Horizonte teve o carnaval mais seguro do Brasil. Os índices são muito favoráveis. Então, a gente entende que esse é um grande atrativo para as pessoas virem para cá. Você falando de carnaval é uma coisa muito importante. Muito importante, muito importante. E o governo do estado cuida da segurança, né? A gente está falando de polícia militar, polícia civil, e isso foi um feito muito legal dos nossos policiais militares, da nossa força policial como um todo. E a ideia é que isso se preserve, né, por todos os outros carnavais. Já estão sendo feitos vários estudos e pensadas várias ações estratégicas para que isso permaneça assim. Então a gente sabe que isso é um grande atrativo, mas talvez por que não cresceu tanto assim antes? A gente tinha dificuldade, e aí eu falo da própria mídia, das próprias redes, de divulgar o nosso carnaval. A gente tinha uma limitação de trios elétricos. Os trios elétricos que chegavam aqui, eles normalmente não estavam nas suas melhores condições, porque eram os restos que não estavam sendo utilizados em outros carnavais, que os aportes financeiros eram maiores, e também não eram compatíveis, não são compatíveis com o tipo de festa que a gente tem aqui em Belo Horizonte, que é aquele carnaval raiz, de rua mesmo, de bloco.
E com isso, as próprias redes de rádio e televisão tinham dificuldade de apresentar isso para fora, porque o som ficava muito comprometido. Então, até quando a gente teve a conversa com a prefeitura, a gente virou e falou assim, olha, queremos dar um salto e a gente entende que é necessário atender um desejo, uma demanda dos blocos, sobretudo aqueles maiores e que eles têm bateria também, além da banda, o que é uma coisa muito nossa, e a gente conseguir sonorizar algumas das avenidas da cidade. E é muito legal a gente ver isso poder acontecer. Assim, a gente vem tendo essa escuta ativa mesmo dos blocos já tem algum tempo, mas a gente não estava entendendo ainda como que era o caminho possível para que isso se viabilizasse, mantendo essa essência de carnaval de rua, que é o Carnaval de Belo Horizonte, até que com essa conversa excelente com o prefeito Fuad, a gente entendeu que o Estado patrocinando isso e trazendo para si essa responsabilidade, digamos assim, da sonorização, isso fosse possível. Então, é uma alegria imensa essa conquista para os blocos e para os foliões, porque a gente vai ter 2 avenidas sonorizadas no Carnaval, vai ser um trecho da Avenida Amazonas e outro na Avenida dos Andradas. Os maiores blocos, aqueles que arrastam o maior número de foliões, vão poder contar com essa estrutura de som. E aí a gente vai conseguir uma coisa que a gente nunca conseguiu antes, que era a rádio, a televisão, fazer um plug numa mesa de som e conseguir transmitir isso lá para fora. Então, para além dos foliões que não vão precisar mais ficar lá espremidinhos do lado do trio, porque só ali que você conseguir escutar a música, então a gente está tendo um respeito com o folião, a gente está tendo um respeito com os músicos que são ouvidos, eles treinam para isso, eles ensaiam meses e meses para de fato serem ouvidos, e a gente vai dar a possibilidade de que os outros que também não estão ali, para fora de Belo Horizonte, para fora do estado de Minas Gerais, conheçam um pouquinho dessa arte, dessa cultura, desse carnaval que a gente tem aqui, que era muito comprometido por causa da falha do sistema de som. É uma questão também que acaba sendo de segurança e de conforto, né, para o folião. Exatamente, porque vamos combinar que os mal intencionados, se não tem aquele espreme, onde vinha muito furto de telefone celular e tal, se não tem aquilo de maneira tão intensa, porque tá todo mundo confortável escutando a música, porque tá espalhada, né, pela avenida, as chances de algum tipo de incômodo nesse sentido, tanto em termos de segurança, né, de bens materiais, como a própria física do corpo, né, de cada um, tende a ser mais respeitado. Então, ele é um sistema que acaba beneficiando em absolutamente todos os aspectos do carnaval. Beleza. E aí, uma pergunta que eu ia fazer era como que funciona esse sistema. Bom, você já explicou aí muito bem, mas também gostaria de saber qual que é a expectativa, porque essa semana já tem um ensaio geral com mais de 20 blocos aí que vão se apresentar ali na Andradas no sábado e no domingo. Sábado e domingo, isso mesmo. E aí, qual que é a expectativa para isso? São as melhores possíveis, assim, o coração tá a mil aqui, para falar bem verdade, com a expectativa de que seja de fato um sucesso. Como que funciona assim o sistema? Vão ter torres a cada 30 metros, tem torres que vão replicar esse som dos blocos que vem vindo. Então, aos pouquinhos, esse som ele vai caminhando junto com o bloco e vai replicando atrás, ele vai se mantendo atrás, vai diminuindo um pouquinho para poder manter essa essência mesmo do bloco caminhando na avenida. Então vai ter uma casa, o que a gente chama de house mix, que vai ter um ponto fixo, que vai ter uma pessoa que vai fazer esse controle da distribuição de som para essas torres na medida. É dinâmica também, né? Exatamente, é bem dinâmico e é super tecnológico e foi pensado para o nosso modelo de carnaval. Não tem em outros lugares. É uma inspiração, obviamente, da Sapucaí, que existe alguma coisa parecida, mas toda Sapucaí tem caixas de som, é parecido, mas não é igual. E aí, para isso, a gente não vai ter o trio elétrico, porque o trio elétrico ele foi pensado para atender o Carnaval de Salvador, porque o som sobe, as caixas de som dos trios, eles sobem para atender aquela galera que tá ali em cima do camarote. Então, a gente vai ter, assim, um
trem elétrico, que é bem mineiro, que é bem nosso e bem pensado para essa realidade. Bem pé no chão, com menos riscos, ele é mais baixo, ele não tem aquela problemada de riscos com os cabos, né, da estrutura de fiação elétrica na cidade, tem menos ou quase nenhum risco de queda, tem espaço para imprensa. Ele está sendo elaborado em parceria, inclusive o Detran e o Corpo de Bombeiros já estão participando desse projeto para que, sendo construído de fato, a empresa entregando de fato, a gente consiga viabilizar, porque como é um projeto novo, a gente, se ficasse pronto lá na frente, só então o Detran fosse acionado, podia não funcionar em termos de prazo. Então a gente está tentando ao máximo possível agilizar e contribuir para o projeto desse trem elétrico para que de fato a gente tenha aí um produto, inclusive nosso, para a gente poder exportar também para outras festas, para outros estados. E é uma grande novidade. E agora, nos dias 13 e 14, vai ser um ensaio geral. E quando a gente fala ensaio geral, é para ensaiar mesmo, para poder fazer o teste desse sistema de som e para poder testar a energia do folião também, porque vão ser 24 blocos, os maiores blocos de Belo Horizonte vão estar ali na Avenida dos Andradas, de 10 da manhã até as 8 da noite, para a gente já aquecer essa economia do carnaval, já ter tudo que o carnaval vai ter, apresentar um pouquinho disso e apresentar isso lá para fora para quem sabe vir mais gente, incentivar mais gente a vir para o carnaval aqui em Belo Horizonte também. Excelente. E além disso, tem alguma outra novidade que o governo de Minas e a prefeitura estão trabalhando aí? E outra coisa, qual que é o valor total injetado no fim das contas pelo governo para viabilizar tudo isso, todo esse sistema, todas essas novidades? Bem, é até difícil a gente mensurar o valor total, mas eu consigo falar algumas coisas assim. São 8,5 milhões direto para o carnaval mesmo de Belo Horizonte. Uma parte disso vai para a Belotour. A Belotour, com a sua expertise, faz a análise de banheiros, gradis, o que pode ser feito com esse aporte maior do Estado para poder melhorar a infraestrutura da cidade, para poder atender todos os blocos. Um outro valor vai especificamente para a sonorização dessas duas avenidas. É uma contrapartida fixa, que não pode ser mudada, digamos assim. E a gente tem os editais, o edital da CEMIG, que também está trazendo investimentos para o estado de Minas Gerais como um todo. E nesse edital tem os aportes direto aos blocos e as escolas de samba, entre outros eventos que estão acontecendo no estado inteiro. Então a gente fala de cifras significativas, mas quando a gente pensa também que vai ter centros pensados para atendimento do folião, da própria polícia, e aí esse valor a gente não consegue nem medir, né? Quando a gente está falando assim de forças policiais e outras ações específicas do Estado que perpassam de fato por todas as secretarias. A gente tem questão de saúde, a gente tem questão de assédio. Então são muitas as secretarias que estão envolvidas dentro do projeto do Carnaval para fazerem com que ele seja de fato um sucesso, um case absoluto para ser a porta de entrada para mais turistas em Minas Gerais. Perfeito. As operações são muitas, mas é para o pessoal realmente vir para Minas no carnaval, né? Então, a gente inclusive fez parceria, assim, fez umas parcerias com algumas agências de viagem e o resultado está sendo muito interessante. Tem mais de 30 mil, uma das maiores agências do país, ela já nos comunicou que vendeu mais de 30 mil pacotes para Belo Horizonte e cidades de Minas Gerais. É um pacote extenso que dura até inclusive uma semana, não fica todo o tempo aqui, super bacana e inédito. A gente não tinha pacotes sendo vendidos para Belo Horizonte e Minas Gerais, então tá acontecendo. Tá acontecendo, Bárbara. Muito obrigado pela conversa. Se tiver algum último recado, algum convite especial aí para os ouvintes da Alvorada, o espaço é todo seu. Obrigada. O convite agora é para os dias 13 e 14, para todo mundo participar com a gente do ensaio geral do Carnaval da Liberdade, na Avenida dos Andradas, na altura do número 4000. Vai ser uma festa muito bonita, a gente vai poder testar esse som e esse sistema que é tão nosso, tão próprio da nossa festa. Acho que vai ser histórico e a presença de todo mundo é muito importante para fazer esse momento crescer e divulgar, e a gente ter de fato o carnaval que Belo Horizonte e o estado de Minas Gerais merece. Perfeito, vamos ensaiar. Mais um pré-carnaval aí pra gente. Mais um pré-carnaval. Muito bem. Bom, muito obrigado, eu sou João Pedro Junqueira para o Alvorada Cultural. Obrigado pela companhia e até uma próxima.
Bárbara, muito obrigado e prazer aí te receber e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Estamos às ordens sempre. Eu e todo mundo do governo de Minas.